Alexis de Tocqueville pertencia à aristocracia francesa. Durante o início da Revolução Francesa, seus pais foram aprisionados e seu avô materno morreu na guilhotina. Tocqueville viveu um período de grandes transformações na história da França. Ele nasceu pouco tempo após o terror da Revolução Francesa, passou a infância sob o Império de Napoleão, assistiu à restauração da monarquia e sua derrubada. Em 1848, nova revolução instaurou a Segunda República com Luís Napoleão presidente. A ditadura, a modernização e o desenvolvimento caracterizaram o Segundo Império, que só terminou 11 anos depois da morte de Tocqueville. Todo esse contexto histórico se faz necessário para compreendermos o forte desejo de Tocqueville por um regime de governo estável, que evitasse as revoluções tão presentes em sua realidade natal. Alexis de Tocqueville desperta a atenção, pois apesar da linhagem e profissão aristocrática, reconhecia a irreversibilidade das mudanças sociais que culminaram na Revolução Francesa e a impossibilidade da continuação do estilo de vida e da estrutura social aristocrática do antigo regime. Certamente, Tocqueville não era saudosista do regime feudal. Portanto, sua análise visava a diagnosticar com precisão os pontos positivos e negativos da nova estrutura social francesa e americana para propor soluções baseadas nas qualidades do antigo regime. Desse modo, não queria uma volta ao passado, mas uma conjugação entre o melhor do passado e do presente. Para melhor compreender por que Tocqueville salienta ser a perda da liberdade o grande perigo do regime democrático, é preciso distinguir dois pontos de sua análise. O primeiro é que a democracia advinda após a Revolução teria herdado a centralização como característica do final do antigo regime. Já o segundo é as consequências sociais produzidas pela democracia, às quais o autor salienta ter esse regime de aspectos positivos e negativos. No que se refere ao aspecto positivo, a democracia conduz a um processo igualitário e irreversível, dissolvedor das diferenças dos privilégios entre as classes. A grande solução dada pela América ao dilema de como manter a igualdade sem a perda da liberdade seria a conciliação do interesse individual com as tradições e costumes sociais, fazer com que o indivíduo agisse não apenas para a melhoria do seu bem-estar, mas também pela preservação e fortalecimento da coletividade. A sociedade teria que ter a ação política como característica constitutiva de seu caráter, para que o privatismo não dissolvesse os laços sociais. Além da valorização das tradições, da religião e da ação política vigilante para a preservação da liberdade na democracia, Tocqueville quer que o cidadão eduque a democracia. Esse processo histórico é indeterminado, pois pode resultar tanto em uma sociedade que saiba conciliar liberdade e igualdade, como em uma sociedade onde impere a tirania da maioria. Nos últimos tempos, tem sido muito frequente, sobretudo na imprensa, o uso da expressão liberal na economia e conservador nos costumes, em alusão a uma posição política que une elementos do conservadorismo e do liberalismo. Do ponto de vista teórico, entretanto, a justaposição dos termos conservador e liberal é algo que requer alguma explicação. Apesar da retórica anticomunista ou antipetista adotada por divulgadores de ambas as matrizes ideológicas, são imensas as diferenças que se separam. O conservadorismo surgiu na passagem do século XVIII para o XIX como crítica à Revolução Francesa, seus pressupostos teóricos filosóficos e seus desdobramentos políticos e institucionais, ou seja, trata-se de uma ideologia que se manifestou historicamente como consequência direta do sucesso do liberalismo. Conservadorismo e liberalismo são, portanto, duas correntes de pensamento que estão historicamente ligadas, porém de modo dialético, uma como negação da outra. A democracia, o Estado laico e a liberdade iluminista eram entendidas por Burke como princípios de uma revolução metafísica. Todo povo de qualquer nação recebe uma herança, um legado a ser preservado, que são leis e princípios instituídos por muitos de seus predecessores. A pergunta que inquieta o teórico anglo-irlandês é sobre a possibilidade de não se levar em consideração aquilo que foi arquitetado, pensado, construído pela experiência dos séculos. Por isso, Burke é contra qualquer tipo de revolução ou progressismo que pretenda destruir completamente a organização social vigente e intencione o recomeço de uma sociedade nova ou moderna. Edmund Burke não é um escritor que trabalha de forma rigorosa com os conceitos que utiliza. Sua intenção não é teórica. É um político e escreve de forma retórica. Seu grande temor era que a sociedade fosse alicerciada em conceitos metafísicos e que fosse possível a qualquer mente fugaz modificá-la. A escola não deve, nesse sentido, permitir que o povo crie suas parcelas de razão na sociedade. Essas representam a arrogância e a abstração que possuem como resultado o individualismo. Segundo Burke, é possível modificar os defeitos de uma sociedade com cautela e respeito. A escola deve sim preparar o estudante para a sociedade de forma tal que ele não queira modificá-la em seus pontos vitais. O direito à propriedade, a obediência à igreja, a manutenção da monarquia e a preservação da ideia de uma sociedade dividida em classes. Esses são os legados que devem ser preservados não só pela escola, mas por toda a sociedade. Alexis de Tocqueville tem uma análise complexa sobre o sistema francês pré- e pós-revolucionário. O autor busca na América saídas para o despotismo democrático francês, sem grande entusiasmo, pois mesmo nesse país o sistema tinha suas falhas e seus perigos. Portanto, não queria voltar ao passado, mas o melhor do passado combinado com o melhor do presente.
E apesar de ter grandes simpatias com o estilo de vida aristocrático, não defende com veemência nenhum sistema. Seu objetivo é compreender o presente, que então vivia, e identificar suas tendências futuras, positivas ou negativas.